A mensagem de hoje está baseada na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículos 8 a 10 e o versículo 16, que diz assim: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O tema da mensagem de hoje é: o amor se humanizou e se revelou ao mundo. O amor se humanizou e se revelou ao mundo. O texto bíblico que acabamos de ler revela claramente que Deus é amor e que esse amor se humanizou, veio ao mundo, habitou entre os homens como ser humano, assumindo a natureza humana e real, física, na pessoa de Jesus Cristo. Ele assumiu a natureza humana e real e física na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para revelar através da cruz como o Cordeiro de Deus sacrificado pelo pecado da humanidade, e para tornar possível a redenção do pecador perdido através da regeneração da sua alma. Então foi para este propósito que o Senhor Jesus veio. E Pedro, o apóstolo Pedro, confirma aqui na Bíblia, dizendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus se humanizou, o amor que é Jesus se humanizou, habitou entre nós, andou nesse mundo, fazendo toda sorte de bênção, operando milagre e anunciando, ensinando o caminho da salvação e pregando às pessoas para virem para o reino de Deus. Jesus esteve aqui entre nós, fazendo toda esta obra, e no final de tudo, ele se entregou na cruz para ser morto, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação eterna. O amor decidiu deixar sua glória para viver como humano no mundo, passando pelas mesmas tentações e fraquezas humanas, porém sem pecar, para vencer no mundo de pecado e podridão imoral, que Adão não conseguiu vencer no mundo puro e sem pecado. Assim, Jesus veio para vencer o pecado e nos dá a oportunidade de entrar na glória eterna. Portanto, Adão não conseguiu vencer no mundo cheio de glória, mas Jesus conseguiu vencer no mundo cheio de pecado, como ser humano. Ele enfrentou o pecado, as tentações, as perseguições, as aflições, as hostilidades e todo tipo de adversidades para poder
se revelar na cruz como o Salvador, aquele que seria sacrificado como Salvador, para ser o Salvador do mundo. Portanto, meus amigos, esta é a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E eu quero trazer o primeiro ponto aqui desta mensagem, que diz assim: o amor não abandonou o pecador. Veja o que a Bíblia diz a respeito de Deus em relação ao pecador. João, ou melhor, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, estamos aqui diante de uma palavra de fé e esperança para quem acha que não tem mais jeito para a sua vida, para quem acha que tudo está perdido, que tudo acabou, que está esquecido por Deus. Você, meu amigo, não está esquecido por Deus, porque Deus amou a todos, e você está incluído nesse amor de Deus, que é incondicional, indizível, inexplicável. Esse amor é profundo, que a mente humana não é capaz de descrevê-lo. Esse amor é o amor que Deus amou a você e amou a mim, enviando seu Filho Jesus Cristo ao mundo para poder resgatar as nossas vidas do pecado. E eu entendi essa mensagem de Deus no meu coração e hoje estou aqui dentro do plano, do propósito, da direção, da vontade de Deus. E é isso que Deus está falando para você nesta manhã. Para que você entenda e possa vir para dentro do plano de Deus, da direção de Deus, da vontade de Deus. Portanto, mesmo o ser humano ignorando a Deus e lhe ofendendo todo dia nos seus pecados, Deus nunca deixou de amá-lo e nem abandonou os pecadores nos seus pecados. Deus nunca deixou de amar o pecador e nem abandonou, desde Adão. Adão foi o primeiro homem a pecar. E através de Adão todos nós pecamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem de voltar à glória de Deus. E diz também que em Adão todos pecaram e a morte passou a todos. Portanto, desde Adão Deus demonstra esse amor pelo ser humano, com o propósito de resgatar da sua vã maneira de viver, da escravidão do pecado, da condenação do pecado que todo homem no mundo vive, no seu estado natural. Para escapar desse pecado, que é o seu estado natural, e não somente os pecados que você comete, mas o pecado que você herdou da natureza adâmica, de Adão. Para você escapar, esse amor que nos ama de maneira tão grande, como diz a Bíblia, de tal maneira que não tem nem como explicar, é que Deus, que é o amor, se humanizou para nos resgatar desta vida condenada pelo pecado. Como diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por nós, não é porque nós somos merecedores, não. Ele morreu por misericórdia, por compaixão, sem nós merecermos, para nos dar a oportunidade de nós nos voltarmos para Ele e vivermos em relacionamento com Ele. Adão pecou contra Deus e Deus lhe deu a oportunidade de voltar para Ele. A crucificação do amor que é Jesus, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, Ele fez isso para poder estender sua mão e nos resgatar, para se revelar a nós, para se revelar. Ele não passou pelo processo
na sua vida sem propósito, não. Ele não passou pelo processo da sua vida sem propósito, não. Tinha um grande propósito e tem, que é trazer o plano da redenção ao pecador arrependido e rendido aos pés de Cristo, seguindo suas pegadas no dia a dia pela fé, no Evangelho, na palavra pregada, anunciada, ensinada. Foi isso que Jesus veio fazer, como disse Pedro, que nós, discípulos de Cristo, seguimos nas pegadas de Jesus. E as pegadas de Jesus são as pegadas da cruz, que leva ao Calvário, o lugar do sacrifício, do maior sacrifício da fé, o lugar da morte, onde nós também vamos morrer para os nossos pecados. E depois de morrermos para o nosso pecado, nós ressuscitamos, como Cristo ressuscitou, para a nova vida de propósito em Cristo Jesus, que muda vidas, transforma situações e muda a história. Foi para isso que Jesus veio. Vamos imaginar um pouquinho. Na noite que Jesus seria traído, ele foi para o jardim do Getsêmani orar, pedir força ao Pai para poder enfrentar o pior momento da sua vida como ser humano. Porque ele estava aqui 100% humano, apesar de ser 100% Deus. Ele não viveu como Deus. Ele não agiu nesse mundo como sendo Deus Todo-Poderoso. Ele agiu como ser humano, como homem sofredor, como homem que experimenta a dor, como homem que sente o sofrimento. E ele sentiu fome, sentiu sono, sentiu cansaço, dormiu, como ser humano. E passou um momento muito difícil no Getsêmani, sem força para poder enfrentar, ao ponto que ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. E ele sentiu tanta aflição, tanto estresse naquele momento, que ele suava, mas ele não suava o suor normal, ele suava sangue. Sangue saía pelos seus poros. Para ver o tamanho da tensão, do estresse que ele passou ali. Até que chegou Judas Iscariotes, que eu deveria trair, e traiu com um beijo, e Jesus foi preso. E aí começou o Calvário de Cristo. Começou aí. No momento que ele foi preso. No momento que ele foi preso, ele foi esbofeteado, ele foi ironizado, cuspiram no seu rosto e fizeram todo tipo de humilhação que nenhum ser humano passou na vida até hoje. Jesus passou por todas as humilhações. E por fim, aliás, e em sequência a esse processo do Calvário, ele foi chicoteado, mandado pelo rei. Ele foi chicoteado. E o chicote que eles batiam nas costas de Jesus era um chicote que tinha a ponta de osso, envergadas na ponta dos ossos. A cada chicotada desse chicote que batia nas costas de Jesus, arrancava carne, rasgava sua carne e arrancava carne das suas costas. E esse chicote, meus amigos, era para você e para mim. E Jesus levou a chicotada no nosso lugar, sentindo toda a dor que o pecado provoca na vida humana. Esse é o amor que suportou tudo por você e por mim. E ainda lhe teceram uma coroa de espinho, espinhos grandes, e cravaram na sua fronte. Aonde os espinhos furaram a sua fronte, seus vasos, suas veias, e jorrou sangue da sua cabeça, pelo seu rosto. E aquele sangue banhou o rosto de Jesus, e ele não abatiu com a vara na coroa, zombando de Jesus. Portanto, este é o sofrimento de Jesus. E muito mais, antes de eles colocar a coroa, aliás, eles colocaram a coroa e clavaram Jesus na cruz. Ou melhor, na ordem bíblica,
Eles cravaram Jesus na cruz com longos pregos feitos de ferro, que ultrapassaram os pulsos de Jesus até fixar na cruz, e o sangue jorrando dos seus pulsos e dos seus pés, que cravaram nos seus pés também. Esse sangue jorrou pela cruz. E depois colocaram essa coroa maldosa. Esses pregos, essa coroa, eram minha e sua. Eram nossa. E Jesus suportou tudo por amor, porque ele é o próprio amor que se humanizou por causa do valor que ele nos dá como criaturas suas e pelo prazer de nos ter em relacionamento com ele. E isso só seria possível através da crucificação, da morte, do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Sem o sacrifício de Cristo não há transformação. Sem o sacrifício de Cristo não há glória eterna para ninguém. Só Ele morreu. Só Ele se rendeu à cruz e se entregou à morte. Em nosso lugar, mais ninguém. Por isso que só Ele é o único e suficiente Salvador, no qual está escrito em Atos 4,12, que não há nenhum outro nome acima no céu nem debaixo na terra que o homem possa ser salvo, mas somente o nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que não há nenhum intercessor entre Deus e o homem, aquela pessoa que liga o homem a Deus, mas sim, só Jesus Cristo. Ele é o único intercessor. Não há nenhum outro personagem, nem mesmo anjo, arcanjo, querubins, que possa interceder por nós. Só Jesus Cristo. Porque só Ele derramou seu sangue por nós. Só Ele se entregou na cruz por nós. Só Ele se entregou à morte por nós, e prometendo que ao terceiro dia ressuscitaria. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é o Senhor da vida e da morte, de todas as coisas. Tudo está debaixo do seu governo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, que é sobre todo o universo, sobre todas as coisas, sobre todas as galáxias, sobre todas as estrelas, sobre tudo que existe no céu e na terra. Veja o que João diz. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho, o único, porque Jesus Cristo é o único Filho de Deus. O ser humano é criatura de Deus, não é filho, é criatura. Ele só se torna filho mediante a adoção em Cristo Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos os quanto receberam se tornaram filho de Deus por adoção em Cristo. Então, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus, porque Cristo nos adota para sermos filhos juntamente com Ele, filho do Pai Celestial, para nos tornarmos co-herdeiro com Ele, porque Jesus é o herdeiro eterno de Deus, nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo Jesus, mediante a nossa filiação a Deus, por adoção em Cristo Jesus. Olha, não tem como o ser humano mensurar a grandeza e a infinitude do amor de Deus. Não tem como. Pois só em parte conhecemos e só em parte profetizamos, como diz o apóstolo Paulo. E nós o veremos como realmente ele é, quando estivermos com o amor na glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, o amor perdoa em qualquer situação. O amor perdoa em qualquer situação. Mas em segundo lugar, o que eu falei foi, o segundo ponto, o amor e a misericórdia é a essência da existência pura de Deus. Esse foi o segundo ponto que eu preguei. O amor e a misericórdia é a essência da existência pura de Deus. E terceiro ponto que estou pregando agora,
O amor perdoa sem pedir explicação. Na Bíblia, no capítulo 15, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Cristo, ele diz que o filho pródigo voltou à casa do pai, depois de tê-lo deixado, tê-lo abandonado e ter decidido viver a sua vida como bem lhe parecia, virando as costas para o pai. Então, no momento mais difícil da sua vida, ele se arrependeu, reconheceu que estava errado, se arrependeu e resolveu voltar à presença do pai, lhe pedir perdão e pedir ao pai que o aceitasse pelo menos como um empregado. Porque ele não esperava mais o amor do pai se manifestar na vida dele. Mas quando ele voltava para casa, o pai, que nunca deixou de esperar sua volta, estava fora da casa, olhando para o caminho por onde ele tinha ido. E de longe ele avistou o filho e saiu ao seu encontro. Antes do filho chegar a ele, ele saiu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, e mandou trazer um anel de filho, mandou trazer as melhores roupas, a melhor sandália, e mandou matar o novilho mais gordo da fazenda para fazer um churrasco em comemoração à volta do filho. O filho disse: pai, pequei contra os céus e a terra, pequei contra ti, perdoa-me. E o pai não pediu explicação. O pai não se referiu a nada, só o abraçou, o beijou e deu de melhor de volta para ele. É assim que Deus faz conosco. Todos nós viramos as costas para Jesus lá no Éden com Adão. E agora nos voltamos para Deus através de Jesus Cristo. E Ele nos abraça com o amor inefável. Nos acolhe. E assim nós vivemos para sempre na presença do Senhor. Portanto, meus amados, o objetivo da humanização do amor foi a reconciliação da criatura com o Criador, para que o ser humano volte a viver o seu relacionamento pessoal de comunhão com Deus, como foi lá no Jardim do Éden. A cruz de Cristo é a ponte de ligação do ser humano com seu Deus. Deus, que é amor, veio para o mundo para mudar vidas, transformar situações e escrever uma nova história em Cristo Jesus. Pense nesta mensagem e se renda ao Senhor Jesus com todo o seu coração, entregando sua vida a Ele agora mesmo.